queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos compartilharmos a palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, nesse tempo temos falado sobre a formação da igreja. A formação da igreja não é uma coisa simples, é algo que realmente representa algo que traz um grande significado, muito significativo para a vida do cristão. Sim, porque representa por que o homem, o cristão vai à igreja. Por que as famílias vão à igreja? O que significa a igreja? O que deve realmente conter, não é? Esse entendimento. O que nós devemos saber sobre a igreja? E o que a igreja deve representar para a vida do cristão? Essa série de ministrações, de pequenas ministrações, deve despertar e trazer realmente algum entendimento sobre a importância da igreja na vida do cristão. E isso se deu após Jesus trazer aquela grande comissão de que os discípulos deveriam ir para o mundo todo, falamos isso no início da semana, não é? Fazer discípulos de todas as nações e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. E nós vamos ver exatamente essa última parte aqui neste momento, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Colossos, né, lá aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. Está escrito: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, né? A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, o que nós vemos aqui? Paulo conversando, escrevendo para essa igreja aos Colossenses e falando, porque Paulo havia ouvido falar de como aquela igreja estava vivendo. Então, ele escreve a eles e logo no início, no primeiro capítulo, ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, como vocês estão vivendo, não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem, que vocês não só aprendam um pouco, mas que vocês transbordem, que vocês tenham pleno conhecimento, não é? Do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, preste atenção nessas palavras. Perceba que o apóstolo aqui está escrevendo aos irmãos da igreja, orientando que aqueles irmãos transbordem no pleno conhecimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ora, nós vemos hoje a igreja raquítica, fraquinha, onde as pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas, há muito egoísmo, muita avareza, muita falta de compromisso, desprendimento assim total e desprezo dos valores cristãos. E onde nós percebemos que são estes valores o fundamento da igreja cristã. A necessidade de que os cristãos, povo da igreja, pessoa como eu e você, deve captar, deve receber realmente transbordar no pleno conhecimento. Então veja, as pessoas não querem conhecer a Deus. As pessoas querem ter um conhecimento básico de Deus. As pessoas acham que ir à igreja aos domingos é conhecer a Deus. Eu quero incentivar você, meu irmão, e quero te ensinar, segundo estas palavras, de que o conhecer a Deus depende da sua disposição. Depende de que você deseje, que você queira e que você perceba. É importante. E que este pleno conhecimento vai trazer para a sua vida realmente o entendimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. As pessoas pensam que conhecer a vontade de Deus é o que Deus quer que eu coma no almoço, o que o Senhor quer que eu trabalhe nesta empresa, que eu tenha este salário, que eu viva, que eu compre esta casa, ou que eu compre aquele carro. Querido irmão, conhecer a plenitude da vontade de Deus,
ultrapassa e muito esses detalhezinhos. Representa realmente você conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para aquilo que você vive, aonde você está vivendo nesse tempo, qual é a vontade de Deus para a vida do homem. E isto só pode ser conhecido através de uma investigação séria da palavra de Deus. Então ele continua dizendo, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então talvez as pessoas tenham uma sensação de que, bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho aí um pecado muito sério, eu estou vivendo de forma digna. Então é necessário que você perceba que é mais profundo, que é mais complexo, que existe um propósito para a vida de cada ser humano nessa terra. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você só vai saber isso, não é? Experimentando, conhecendo a palavra, para que você possa viver de modo digno do Senhor, não é digno de outro homem, não é digno de uma forma digna do pastor, nada disso, mas é digno do Senhor, a viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Como agradar ao Senhor? De que maneira a sua vida será para o agrado de Deus, inteiramente para o agrado do Senhor? Como pai, como filho, como cidadão, como pessoa, como irmão em Cristo, não é? De que maneira isso vai acontecer? Então ele diz, frutificando em toda boa obra e, mais uma vez, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo, olha, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O que representa isso? Quando nós vemos os cristãos nestes tempos desanimados, murmurando, insatisfeitos, reclamando, porque não têm, porque não compram, porque não podem, porque não conseguem, porque estão angustiados, mimados, abatidos, com biquinho, nós vemos nesse tempo muitos cristãos fora do propósito de Deus. Porque não conseguem, como nós vimos em outro texto do apóstolo Paulo, lá em Atos, lembra disso? Fortalecendo a alma dos discípulos e falando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Hoje o cristão quer ter uma vida abundante, rica e próspera, cheia de alegrias e prazeres, para que ele então possa falar, Deus tem sido bom para mim. E não entende que através das tribulações, Deus é bom para mim. Então aqui o apóstolo está falando de transbordar no pleno conhecimento de Deus, de uma vida digna de Deus, para o seu inteiro agrado. Percebe? É a criatura vivendo para o seu Criador. Não é exatamente Deus atendendo todas as minhas necessidades, que é bem contrário ao que as pessoas pensam nos dias de hoje. Então ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder dessa força da sua glória, não é? Em toda perseverança, longanimidade, de um ânimo muito longo aí, não é? E alegria. Onde nós temos visto isso nas pessoas hoje em dia? É tão comum você perceber os cristãos falando, tá difícil, que complicado, mas que problema, que desânimo, por quê? Porque isso está acontecendo, a pandemia, a enfermidade, as dores. Nós temos visto cristãos abatidos no meio de circunstâncias que estão realmente acontecendo. Mas isso significa que o cristão é dominado por estas coisas? Que o cristão fica submisso a tudo isso? E então se colocando como uma pessoa, como as pessoas do mundo vivem, abatidas, fracassadas, derrotadas, perdidas, sem esperança? Nada disso. Então ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez realmente, não é? Que deu essa autoridade, que nos fez nos tornou suficientes, nos tornou idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, tudo que o cristão precisa, o Senhor lhe concedeu para que ele viva de uma forma idônea, não é? Como a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, olhe para Cristo, perceba a vida de Cristo Jesus,
Olhe para ele e imite Jesus, porque ele trouxe para o cristão a vida cristã. Eu desejo que você cresça em toda essa compreensão e viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade. Deus te abençoe.